Sansão, o filme, parte 1. Por favor, Senhor, não nos faça mal. Levem tudo o que vocês quiserem, mas não nos machuquem. Levaremos tudo o que acharmos de melhor, porque vocês hebreus pertencem ao grande rei dos filisteus, e assim faremos o que quisermos com vocês. Deus, meu Deus, não permita que façam mal à minha família. Não fiquem com medo, minhas queridas. Daqui a pouco eles vão embora. Soldados, por hoje chega. Vamos embora. Mas, hebreus, não se preocupem. Nós, com certeza, voltaremos. Até quando, Senhor Deus, seremos destruídos por esse povo filisteu? Não aguentamos mais, Senhor. Nos ajuda. Na manhã seguinte. Querida, vou para o campo, ver se sobrou alguma coisa que os filisteus não levaram. Se cuida, Manoá. Se tiver filisteus por lá, volta para casa. Até mais, querida. Saiu Manoá de sua casa e chega ao campo e vê tudo destruído. Então cai de joelho no chão, começa a chorar e diz: Não sobrou quase nada. Por que, Senhor, isso está acontecendo conosco? Até quando, Senhor, vamos aguentar essa situação? Senhor, meu Deus, até quando vamos aguentar esse sofrimento? Nos ajuda, Senhor. Mulher, por que choras? Quem é você? E, como pergunta por que estou chorando, por acaso não sabe que os filisteus estão destruindo tudo o que nós, povo de Israel, construímos? Sim, mulher. Deus está vendo o sofrimento de vocês e por isso que estou aqui. Como assim? Quem é você? Sou um anjo, enviado por Deus, para dar boas novas a você, ao seu marido Manoá e ao povo de Israel. Então fala, Senhor, o que queres de mim? Deus me enviou para dizer: e terás um filho. Mas como é possível, Senhor? Eu sou estéril. Mulher, para Deus não há impossível. Deus a abençoará com um filho muito especial. Ele será um nazireu desde o nascimento, será forte, livrará o povo de Israel do sofrimento dos filisteus, e sua força virá de Deus. Mas lembrem-se, ele deve abster-se de vinho e bebidas fortes, e seu cabelo jamais deverá ser cortado, pois nele está o símbolo dessa promessa. Obrigado, Senhor. Que seja feita a vontade de Deus. Então o anjo se retirou e ela levantou-se. Já não estava mais triste, pois havia recebido uma promessa de Deus. E então, cantando, pegou uma panela para preparar a janta. E nesse momento, Manoá chegou em casa e viu sua esposa alegre. Ficou curioso para saber o que tinha acontecido. Ela correu para ele e lhe contou tudo o que havia acontecido. Ele ficou maravilhado e alegre sorriu, pois sempre desejaram ter um filho. Então se abraçaram felizes. Então, o tempo passou e chegou a hora de nascer o homem mais forte que o mundo já conheceu. Ela concebeu e nasceu um lindo e forte bebê, e seus pais colocaram seu nome de Sansão. Então foram até o sacerdote e consagraram o bebê a Deus. Assim, cresceu Sansão forte, cheio de energia, e o Espírito de Deus era com ele. Mas, desde pequenino, sempre vendo o seu povo sofrer por causa da aflição dos filisteus. Um dia vou derrotar esses filisteus, quem eles pensam que são para amedrontar o povo de Deus. Calma, meu filho. Chegará o dia em que Deus libertará o povo desses opressores. Os anos se passaram, e Sansão virou o jovem mais forte que o povo conhecia. Então, certo dia, ele deixou as colinas de seu povo para conhecer as cidades da Filisteia. Ficou olhando a cidade de longe. Então parou embaixo de uma árvore para descansar um pouco e viu uma jovem tentando carregar um balde de água.
Nossa, como é pesado esse balde com água, quem deveria de fazer isso são os meus irmãos, e não eu. Não sabia que as mulheres de Timnate eram tão fortes assim. Tu está zombando de mim? Só pode ser um hebreu mesmo. Calma, que moça mais braba que você é. Foi só um jeito de eu me aproximar e perguntar se queria ajuda. Mas pelo que estou vendo, acho que não. Calma, é que meu povo não gosta muito de hebreus. Mas eu sou um hebreu bonzinho, isso eu te garanto. Bom, se é assim, então, hebreu bonzinho, pode me ajudar a levar esses balde com água para minha casa? Então, Sansão pegou um pedaço de madeira e colocou os baldes pendurado neles e ergueu todos de uma vez só. Nossa, mas como você é forte! Você acha? Bobagem, isso não é nada. E foram conversando pelo caminho até chegar à casa de Tima. Quem é esse rapaz, minha filha? Tu trouxe um israelita para nossa casa. Calma, pai. Ele é um hebreu, mas ele é um hebreu bonzinho. Tu sabes que nosso povo não se dá bem com os israelitas. Pai, ele só quis ajudar, nada mais. Olha para ele. Será que ele parece mesmo perigoso? Então o pai de Tima viu que Sansão possuía uma força incomum e, com uma má intenção, deixou que ele ficasse por perto da família, pois a força de Sansão poderia ser útil a ele. E então, depois desse dia, Sansão começou a visitar a família de Tima e acabou se apaixonando por ela. Até que um dia acabou pedindo a mão de Tima em casamento para seu pai. Senhor, sei que somos de povo diferente, mas eu e Tima estamos apaixonados. E se o Senhor permitir, vamos ficar noivos, para depois nos casarmos. Mas é claro que eu permito esse casamento. Acho que vocês nasceram um para o outro. Então naquele dia comemoraram o noivado de Sansão com Timna. Pai, vai mesmo querer que esse hebreu faça parte da nossa família? Calma, meu filho. Não vê que ele pode ser útil para nós. Sei que ele é o homem mais forte do povo hebreu. Imagina como ele poderá ser útil para nossos planos. Depois, Sansão foi para a casa de seus pais e contou a novidade que iria ficar noivo de Tima. Mas seus pais não concordaram com o noivado, pois sabia que ela era do povo filisteu, e sabiam o quanto esse povo era opressor de Israel. Meu filho, parece que você esqueceu que esse povo é opressor de Israel e vai se casar com uma mulher filisteia. Também não concordo, meu filho. Deus te escolheu para libertar Israel desse povo, e não para se ajuntar com eles. Pai, mãe, vou libertar o nosso povo, mas me apaixonei por essa moça e vou me casar com ela. Mas, meu filho, tem tantas mulheres hebreias do nosso povo, por que escolher justo essa filisteia? O que decidi, está decidido. Vou me casar com ela. Então, ignorando as objeções de seus pais sobre o fato de ela não ser israelita, seguiu em frente com o noivado. Um dia desses, Sansão estava a caminho para encontrar Tima, quando ouviu um rugido poderoso. Quem está aí? Mostre-se! Não tenho medo de você. De repente, um leão enorme surgiu diante dele, rosnando. Sem hesitar, Sansão ergueu a voz. Não tenho medo de você. Deus está comigo. Com um movimento rápido e seguro, Sansão enfrentou o leão e o venceu. Ele simplesmente o agarrou e o despedaçou, à medida que o Espírito de Deus o capacitava divinamente. Após isso, continuou seu caminho para se encontrar com Tima. Depois de visitar Tima, Sansão voltou para a casa de seus pais, e no caminho, viu que as abelhas haviam se aninhado na carcaça do leão e feito mel. Ele comeu um punhado de mel e levou um pouco para seus pais. No entanto, Sansão manteve isso em segredo, nem mesmo mencionando o milagre para seus pais. Então, após esses acontecimentos, celebraram um banquete de noivado na casa do pai de Tímina, e Sansão se levantou no meio da festa e disse: Quero lançar um enigma para meus padrinhos de casamento. Se souberem resolver antes do pôr do sol do 7º dia, eu darei 30 peças de linho e roupas finas, um para cada um de vocês. Mas se não conseguirem resolver o enigma, então cada um de vocês me dará
uma peças de linho e roupas finas. O que vocês acham? Então deram risada dele, achando que seria fácil o enigma. Mas é claro que aceitamos o desafio. Pode nos dizer, qual é o enigma? Então contou um enigma a seus 30 padrinhos, todos eles filisteus. O enigma era um relato sobre os 2 encontros com o leão, nos quais apenas ele estava presente e sabia o que havia acontecido. Então disse Sansão: E esse é o enigma. Do que come, saiu comida. Do que é forte, saiu doçura. Do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. Nossa, o que pode ser isso? Os filisteus ficaram furiosos com o enigma, pois conversaram entre eles e não conseguiram resolver. E os dias iam se passando e não conseguiam resolver o mistério. Então os 30 padrinhos tiveram uma ideia. E se ameaçarmos a Tima e sua família, com certeza ela falará com Sansão, e ele dará a ela a resposta, e ela nos contará. Que ótima ideia é essa, vamos fazer isso mesmo. Então chamaram a Tima e disseram a ela que eles iriam queimar a casa dela e de seu pai se ela não descobrisse a resposta para o enigma de Sansão, e lhes contassem. Tima, desesperada, foi ter com Sansão e disse: Sansão, eu te imploro, se tu me amas, me diga a resposta do enigma. Tima! Por enquanto, não posso dizer a ninguém a resposta, porque só eu sei o que aconteceu. Não posso falar a resposta do enigma antes que os padrinhos falem as respostas deles. Mas Tima ficou implorando e chorando, até que Sansão disse a ela a solução. Assim saiu ela, e se encontrou com os padrinhos. Então contou a eles a resposta do enigma. Antes do sol se pôr no 7º dia, os filisteus vieram e disseram a Sansão: Aqui está a resposta para o teu enigma. O que é mais doce que o mel e o que é mais forte que um leão? Sansão então lhes respondeu: Não é possível isso. Como vocês descobriram? Ele olhou para Tima e ela, chorando, disse: Desculpa, Sansão, mas, se eu não contasse para eles, iriam queimar toda a casa de meu pai. Então disse Sansão aos padrinhos: Se vocês não tivessem persuadido Tima, jamais teriam resolvido o meu enigma. Mas não queremos saber. Você prometeu que se falássemos a resposta antes do pôr do sol de sábado, nos venceríamos a competição. Então pode cumprir o que prometeu a cada um. Sansão ficou furioso de saber como conseguiram a resposta, mas, como havia prometido, viajou de madrugada para Ascalão, uma distância de cerca de 48 quilômetros, onde matou 30 filisteus e tirou as suas roupas. Ele então voltou e deu essas vestes a seus 30 padrinhos. Depois disso, com raiva, Sansão voltou à casa de seu pai para ali ficar um tempo, até sua raiva passar. Passados alguns dias, quando a raiva passou, Sansão retornou para a Filistia. Mas não imaginava o que já havia acontecido com sua noiva, pois o pai de Tima a entregou a um dos padrinhos, para ser a sua esposa. Sem saber que agora ela já estava casada com um de seus ex-padrinhos, Sansão pediu para ver Tima. Mas seu pai se recusou e não permitiu que Sansão a visse, oferecendo a Sansão uma irmã mais nova de Tima. Mas como assim? Eu quero me casar com Tima, e não com a irmã dela. Não poderás mais casar com Tima. Já concedi a mão dela a outro homem, e o que fiz está feito e pronto. Você me enganou, tinha prometido ela a mim, e agora deu-a a outro homem. Mas isso não vai ficar assim. Sansão saiu, juntou 300 raposas e as amarrou em pares pelas caudas. Ele então anexou uma tocha acesa a cada par de caudas de raposa e a soltou nos campos de cereais e olivais dos filisteus. E toda a plantação de cereal e oliveira pegou fogo, queimando tudo. Não sobrou nada. Mas o que está acontecendo? Foi Sansão que fez isso conosco. Os filisteus descobriram que Sansão queimou suas colheitas, por causa que o pai de Tima enganou Sansão e deu ela a outro homem como esposa. Então os filisteus furiosos queimaram a casa do pai de Tima com ele e ela dentro da casa, em retribuição pelo que Sansão tinha feito.
Sansão ficou sabendo o que fizeram com Tima e, em vingança, saiu Sansão e feriu muitos mais filisteus, dizendo: Fiz com eles do mesmo jeito que fizeram comigo. Depois disso, Sansão então se refugiou em uma fenda na rocha de Etã e sempre saía para defender os hebreus dos filisteus. E então, os filisteus, com raiva de Sansão, enviaram um exército à tribo de Judá e exigiram que 3.000 homens da tribo de Judá entregassem Sansão a eles. Os homens de Judá foram até Sansão e falaram: Sansão, os filisteus estão nos ameaçando para entregarmos você a eles, senão vão destruir a nós e as nossas famílias. Não se preocupem, não deixarei que façam mal a vocês. Por isso façam isso que vou lhes falar, e nada de mal acontecerá a vocês. Com o consentimento de Sansão, eles o amarraram com 2 cordas novas e estavam prestes a entregá-lo aos filisteus quando ele se libertou das cordas. E usando a mandíbula de um jumento, ele destruiu 1.000 filisteus. E os filisteus que sobraram, vendo que não conseguiam vencer Sansão, bateram em retirada. E assim, mais uma vez, Sansão venceu outra batalha contra os filisteus, pois com a força que Deus o concedia, ele sozinho conseguia derrotar um exército inteiro. Então, um dia, Sansão foi derrotado, mas esse assunto ficará para o próximo vídeo. Se gostou, ajude o canal, deixando o seu like e o seu comentário, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lá no tempo antigo, um homem surgiu com força gigante, ninguém resistiu. Deus deu seu poder pra ele lutar e o povo de Deus poder libertar. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Um dia um leão veio atacar, Sansão bem valente, não quis recuar. Com as suas mãos o leão venceu, pois era Deus quem o fortaleceu. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Um dia um leão veio atacar, Sansão bem valente não quis recuar. Com as suas mãos o leão venceu, pois era Deus quem o fortaleceu. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração. Não era o cabelo, não era o braço, era o Senhor quem dava o abraço. A força verdadeira vem lá do céu, pra quem confia e é sempre fiel. Sansão, Sansão, forte ele é, com Deus do seu lado ninguém o detém. Sansão, Sansão, grande campeão, a força de Deus mora em seu coração.